Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de como criar um remake de Plants vs Zombies. E hoje eu vou explicar para vocês como fazer aquele sprite, né, que vai ser de uma dessas plantinhas aqui, ou da pá, seguir o nosso cursor do mouse para indicar para o usuário qual desses objetos aqui então ele acabou de selecionar. Então, para fazer isso, eu já vou começar aqui o nosso projeto criando um objeto vazio aqui. O nome desse objeto vai ser Sprite. E, obviamente, é preciso que ele tenha o componente de Sprite Render, né? Então, vou vir aqui no Add Component, Sprite Render. E ele vai pegar, né, ele vai herdar o sprite de uma dessas sementes ou da pá. Só que, por enquanto, pra gente testar, eu vou deixar um sprite pré-selecionado aqui, só pra gente ver como fica. Pode ser esse da Sunflower, não importa. E aqui no Ordering Layer, eu vou deixar num valor alto, 10 por exemplo, para esse sprite ficar por cima de todos os componentes gráficos do jogo, tá? Para ele não ficar abaixo no layer de algum outro componente gráfico, tá bom, gente? Eu vou também resetar aqui as posições aqui do nosso objeto. E ele basicamente está pronto. Agora a gente precisa fazer o script para ele seguir o ponteiro do mouse. Então, eu vou vir aqui na nossa pasta de scripts. Eu vou criar um novo C# script. E o nome dele vai ser Sprite Mouse. Agora eu abro o script para a gente poder editá-lo, né? Bom, com o script aberto, eu vou fazer... Dentro do update aqui, transform position do nosso sprite receber a posição do mouse. Eu tenho aqui a propriedade mouse position. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou esperar aqui compilar, como sempre, né? E vou adicionar esse componente no nosso objeto sprite. Então, vou vir aqui. Sprite Mouse, apareceu já aqui pra gente. E agora eu vou testar, né? Vou mostrar aqui pra vocês, vou até deixar aqui no modo 3D pra vocês verem uma coisinha aqui, que o script, ele não é tão simples assim como a gente acabou de fazer. Vocês vão ver que a gente vai precisar fazer umas alterações aí. Bom, como vocês podem ver, ó, aparentemente parece que o sprite não tá seguindo o mouse. A gente vai clicar aqui no objeto e dar um F para saber onde ele está. Não, eu não quero renomear o objeto, eu quero dar um F para a gente saber onde ele está no mundo. E olha só onde ele está, o nosso sprite. Ele está completamente num lugar bem diferente da onde está o nosso background. Então a gente vê que a gente tem alguns probleminhas aqui. Então, vou até tirar aqui do nosso executável. Então, a gente vai ver por que ele está com esse problema. Porque o mouse, né, a posição do mouse, está sendo considerada com relação à tela do computador, certo? A gente tem que fazer com que essa posição do mouse seja com relação às coordenadas, os pontos do mundo no Unity, e não os pontos na tela. Na tela, a gente tem as medidas em pixel, tá? Os pontos em pixel. E no mundo aqui do nosso jogo, né, do Unity, a gente tem aqui através do Transform, certo? Então, a gente está tentando fazer aqui com que a posição do nosso objeto fique na posição do mouse, mas com relação à tela do jogo e ao Unity, isso varia. Sem dizer no eixo Z, né? A posição do mouse no eixo Z vai dar um bugzinho aqui, porque aqui a gente se trata de um projeto 2D e não 3D. Então, o que a gente vai ter que fazer para consertar esses dois problemas? Primeiro, eu vou criar uma variável chamada mouseP, né, de mouse position, e ela realmente vai receber a posição do mouse. Só que daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que mouseP no eixo Z receba a posição atual do nosso objeto no eixo Z menos a posição Z da nossa câmera. Aí a gente consegue resolver o problema da posição no eixo Z. Aqui é transform.position.z. Então, com isso aqui eu consigo resolver o problema no eixo Z.
Para resolver o problema da tela, né, do tamanho da tela com relação ao ponto no mundo, eu vou fazer da seguinte forma. A posição do meu objeto vai receber camera main, que tem um método aqui chamado screen to word point. Aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? O ponto vai ser da tela e vai ser convertido para ponto no mundo na Unity. E que ponto é esse, né? Que vector 3 é esse? Exatamente o mouse P, né? Que é a posição do mouse com o eixo Z corrigido. Então, agora sim, eu vou dar um Ctrl S para salvar o nosso script. A gente volta aqui para Unity, espera compilar. Agora a gente pode dar um play aqui para ver como fica. Vocês percebam que agora o nosso sprite segue, então, a posição do mouse exatamente como a gente queria, certo? Bom, depois de fazer todos esses testes, a gente vai tirar esse sprite aqui da Sunflower, porque não vai ser esse sprite que vai ficar. Isso daqui a gente deixou só para testar. E a gente vai transformar esse sprite num prefab. Outra coisa, né, que a gente pode fazer aqui no nosso script, se ele for a pá, né, a gente pode fazer com que ele seja destruído se a pá for desativada. E também pode ser destruído se não ter mais plantas aqui para plantar, né? Se você já plantou, o sprite desaparece. Então a gente pode fazer uma condição da seguinte forma. Opa, tá aqui eu tô fazendo fora do update. Calma. Vamos lá. Se Game Manager Current Plant for igual a nulo, ou Game Manager Shovel Enable for falso, então não tá com a pá ativada, a gente vai fazer um Destroy Game Object, certo? Na verdade, se eu deixar assim, ele vai destruir o objeto de qualquer jeito, porque uma das duas condições vão ser assim. Tem que ser as duas, né? Então, eu não posso ter planta e também não posso estar com a pá ativada. Então, se essas duas coisas estão acontecendo, eu destruo esse Game Object para ele não ficar mais aqui na tela perseguindo o mouse. Agora, como fazer para ele herdar o sprite da planta ou da pá? Como fazer isso? Para fazer isso, a gente verifica se a gente está primeiro com a pá. Então, se Game Manager, aqui no Start, né, Current Plant for nulo, então eu posso estar com a pá, e se não, eu não estou com a pá. Então, se eu estou com a pá, eu vou fazer assim, Get Component, Sprite Handler. A gente tem aqui a propriedade Sprite, vai receber, a gente tem aqui a classe Resource, com o método load. Então a gente vai carregar uma imagem que está na pasta sprites, na pasta general, que se chama shovel, que é a imagem da pá. E o filtro aqui, né, o tipo da imagem, né, o tipo do arquivo, na verdade, ele é do tipo sprite, certo? Só que como o resource load ele devolve pra gente um tipo object, eu vou converter ele para sprite. Então eu vou deixar aqui as sprite, certo? Então se a pá tá ativada, o componente de sprite do meu objeto vai ser a pá. A pá, ela tá nesse diretório aqui, ó, em Sprites, General, e o nome dela é Shovel. Vocês podem ver aqui, ó, Sprites, General, Shovel, certo? E se não, ela vai receber o sprite da planta. Então, Get Component, Sprite Handler, a propriedade Sprite vai receber Game Manager, Current Plant, Get Component,
Vamos ver no próximo vídeo que vai acabar o tempo.